Paz do Senhor a todos que estão aqui me assistindo. Mais uma vez, esse que vos fala, teu irmão em Cristo, missionário Pablo Brizolara. E hoje eu venho com um devocional, um estudo sobre não fuja do seu chamado. Repetindo, não fuja do seu chamado. Eu peço a você que você venha se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem para mais pessoas que necessitam ouvir. Eu me situo aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estamos com as nossas agendas abertas em nome do Senhor Jesus. Aqui na descrição do vídeo vai estar as mídias sociais, o qual você pode entrar em contato conosco, pedir pedido de oração em nome do Senhor Jesus e também, pedir um determinado tema que a gente vai explicar e colocar aqui no nosso canal em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje, Deus tocou muito forte ao meu coração a respeito do não fuja do seu chamado. Mas, missionário, tem alguma tese, uma palavra que eu possa me guiar? Tem. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, versos, vamos ler do 18 até o 26. Eu também quero ler para você o que o chamado traz. Qual o preço do chamado? Muitas pessoas aí estão pregando em cima dos altares, não estão falando mais sobre cristologia, homilética bíblica, não estão falando mais, querem só falar com a unção da prosperidade. Vamos se arrepender, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vou dar aqui para vocês alguns temas que o chamado traz para nós, Vou dizer também quais os 5 chamados de Deus, que é bem conhecido. Você que é crente no primeiro amor, não saiba, vai saber hoje, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Mas, missionário, eu não entendo qual é a diferença entre propósito e chamado. Eu vou falar também isso aqui no vídeo, por isso que eu falo a você, preste bem atenção, tome uma caneta, e anote tudo que eu falar aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí você vem e fala para mim, qual a diferença entre propósito e chamado? Eu vou falar também aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o valor do chamado de Deus? É em dinheiro? É espiritual? Muitas pessoas também não entendem. Vou falar também. O que o chamado traz? Qual é o preço do chamado? Como obedecer o chamado de Deus? Isso tudo eu vou falar agora aqui. Então eu peço a você que você venha no livro de João, capítulo 15, versos do 18 ao 26. Preste bem atenção que eu vou ler com calma. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas é um vídeo que vai te abençoar e vai te tirar muitas dúvidas a respeito, de não fugir do chamado. Repetindo, não fugir do chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abrimos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15, verso 18. Vamos à leitura da palavra. Se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro de que vós me aborreceu a mim. Para aí. O que o Senhor está falando aos nossos corações? Se você acha que o mundo está te aborrecendo, você não está nem querendo mais ficar no mundo, imagina eu quando eu estava aqui no mundo. Aleluia, glória a Deus. Imagina o Senhor Jesus quando estava aqui no mundo. Você acha que era tudo felicidade? Não, também ele ficava também aborrecido por determinadas situações. Exemplo, tinha pessoas que não sabiam algumas coisas da Bíblia, não sabiam também coisas sobre Deus. É onde entra a palavra de Oséias, que muitos são escolhidos, mas
tem muita gente que está faltando entendimento. Lá em Oséias capítulo 6, verso 1, diz a respeito disso aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, continuando para o vídeo não ficar longo, 19. Se vós fosses do mundo, olha o que Deus está dizendo, tu não é do mundo, você foi feito na mão dele, ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas, o seu chamado começou a arder no seu coração, a buscar o Senhor, a viver a palavra a partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida nas suas narinas, em nome do Senhor Jesus. E essa palavra, essa estrofe aqui na Bíblia é uma coisa tremenda, o qual muitos passam correndo e não sabem explicar essas determinadas situações. Se você fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Exemplo, coisas materiais, seu espiritual. Você seria uma pessoa reconhecida se você nascesse da propriedade do mundo. Como assim propriedade do mundo, missionário? Se você nascesse da terra aqui do mundo, mas Deus pegou e te formou através das mãos dele. Aleluia, glória a Deus. Continuando, mas porque não sois desse mundo. Como fala a palavra de Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu me guio por essa palavra porque o Espírito Santo de Deus fala muito forte ao meu coração que a nossa morada não é aqui. Então, como a gente não é desse mundo, o mundo não pode amar as nossas coisas, tanto materiais como a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você não entender, chame aqui nos comentários que eu vou responder. Continuando. Antes de vós escolhi, antes eu vou escolher do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Você acha que você vai ter o seu chamado tranquilamente, sem nenhum problema? É claro que não. O chamado traz lágrimas. Como assim lágrimas, missionário? O chamado, quando está naquele momento difícil e você está lá orando ao Senhor, você está buscando ao Pai e vem as lágrimas no seu rosto, pensando, será? Vou desistir? Vou largar tudo, Deus não está me ouvindo. E aí entra o processo chamado as lágrimas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas continuando no verso 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Ei, você não é exclusividade, o seu chamado não é exclusividade. Quando você pega e fala, sem mim a igreja não anda, sem mim eu oro e os demônios vão embora. Irmão, por favor, né? No mundo a gente tem aflição. Se você fosse exclusividade, você poderia pegar e excluir todas essas aflições. E eu estou trazendo isso para a nossa língua humana, não está na Bíblia. Mas também, irmão, eu estou tentando pegar e te dizer que o chamado traz guerras. O chamado traz guerras. Como assim que guerras, missionário? Guerras espirituais. Guerras no qual você pode estar na madrugada, né? O qual eu estou gravando esse vídeo agora, e você está vivendo uma guerra espiritual contra demônios. Você pode viver uma guerra também física contra determinadas pessoas que não apoiam o seu ministério. O chamado traz isso, né? Também, continuando aqui, né? Vos perseguirão a vós. Se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. O que ele está dizendo, o Senhor Jesus? É uma coisa tremenda a palavra do Senhor Jesus. Ei, se você guardar a minha palavra, o fardo não vai ser tão pesado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O fardo não vai ser tão pesado. Mas missionário, o chamado traz desânimo? Traz. O chamado traz desânimo. Você está... Exemplo, não está na Bíblia, você está na sua casa e você está um pouco triste porque
você não está vendo as ovelhas chegarem até o templo, até a nave da igreja, né? Mas como você quer ver as ovelhas vindo, dizendo: ah, Deus vai mandar, mas você não toma uma atitude de evangelismo, você não pega e não vai à frente, e aí fica desanimado, né? Querendo pegar e largar tudo. O chamado traz o desânimo, e entre muitas outras coisas que eu também vou pegar e eu vou citar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o verso 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. 22. Se eu não viera, nem lhe houverá falado, não teriam pecado. Ei, peraí. Como assim, missionário? Vou repetir para você. Se eu não viera, quem? Espírito Santo de Deus, Jesus de Nazaré, nem lhes ouvirá falado, nem teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Ei, o pecado na tua vida foi revelado. Se você estava escondendo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, agora você sabe que esse determinado pecado A e B faz parte do teu chamado ficar parado, né? Porque o que acontece no chamado também? O chamado você tem perseguições, até da própria família, entre outras coisas também. Aqui que a palavra está falando muito forte ao nosso coração. Ei, agora que o Senhor veio, está preparando a igreja para o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus, não adianta você tentar esconder pecado do Senhor Jesus Cristo. Você pode esconder do seu pastor que é carnal, né? Você pode pegar até mentir para ele, mas você não pode esconder o pecado de Jesus Cristo. Por que, missionário? Ele tem os olhos como de águia, né? Ele pode ver em todos os lugares, em todos os momentos. Não importa onde você está. Você pode tentar até enganar o seu pastor humano, mas não é aconselhável que você faça isso, porque você está enganando o ungido do Senhor. Você está tentando denegrir a imagem do ungido do Senhor. Como assim denegrir, missionário? Ei, o chamado seu nasceu pelo despertamento espiritual, o qual você aceitou a Jesus. Depois, em segundo lugar, você foi ao templo lá na sua determinada igreja e você aceitou a palavra determinando vinda direto por aquele pastor, por aquele líder de rebanho, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual você tem que ser obediente. Nós devemos obedecer às autoridades eclesiásticas, os seus pastores, os seus líderes, os seus mestres, né? Você deve obedecer suas autoridades eclesiásticas, porque é o mesmo que você estiver obedecendo o próprio Deus, né? Minha tese, não está dizendo isso na Bíblia, minha tese, é o mesmo que você está pegando e obedecendo o próprio Deus. Como assim, missionário? Ei, o que adianta você ir na igreja? Seja sincero comigo, o que adianta você ir na igreja? Você esconder do seu pastor determinado pecado, falando entre aspas, falando que Jesus não está vendo seu pecado, irmão. O meu povo foi destruído por falta de entendimento. Lá em Oséias 6 diz isso. Se o seu pastor não está te ensinando referente à Bíblia Sagrada, essa igreja já está contaminada, né? Porque estamos vendo aí muitas igrejas que só estão pregando a unção da prosperidade, mas não estão pregando mais cristologia, entre outras coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, em nome do Senhor Jesus. 23. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. Olha só. Se eu entre eles não fazeis tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Ei, olha só, escute, preste bem atenção. Agora aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre a diferença entre propósito e chamado. É onde aqui o Senhor Jesus está falando. Ei, através do seu pecado, o seu chamado pode desandar. O seu chamado pode
desmoronar. E não adianta você pegar e ficar chorando no colo do pastor, pedindo oração, entre outras coisas, porque a atitude começa por você. A atitude começa o qual você tem que primeiro se ligar com o Espírito Santo, com o amado Senhor Jesus Cristo, ir à casa do Senhor, ficar firme na presença do Pai, e você vai ver que o seu chamado, em vez de ficar parado, desanimado, com lágrimas, ao contrário, o seu chamado vai ser alegre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 25 de capítulo 15 de João: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Qual lei, missionário? A Bíblia. Aborreceram-me sem causa. Olha só. Mas quando vier o Consolador, oh, glória a Deus, aleluia, que eu, da parte do Pai, vos lhe enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará em mim. Vamos ler o 27. E vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Ei, o verdadeiro chamado já está escrito aqui no verso do capítulo 15, versos do 18 até o 27. O Senhor Jesus diz na sua palavra: ei, o verdadeiro chamado eu estou te dando, não escute ladainhas, bobagem. Siga o teu chamado, siga o chamado de evangelista, missionário, pastor. Não dê bola a ladainhas, asneiras que estão tentando te enganar, estão pegando palavras da Bíblia e estão distorcendo a palavra para pegar e tentar ganhar determinada alma. Isso não é Bíblia, ao contrário, isso é enganar o povo. Preste bem atenção. E o chamado do verdadeiro escolhido não é de enganar. Ao contrário, o chamado do verdadeiro escolhido, ele está pronto para a batalha, não importa se é 2 da manhã, 4 da tarde, 9 da manhã, ele está ali orando, ele está ali buscando por você. E aleluia, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus me tocou a falar isso para vocês. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, muitos me perguntam: qual o valor de qual o valor do chamado de Deus, missionário? Bem dizer, eu já falei para você aqui, em nome do Senhor Jesus, cumprir o chamado de Deus, irmãos, é uma decisão maravilhosa, e muito importante na vida de qualquer cristão. Isso é o primeiro valor do chamado de Deus para com a tua vida e para com a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Mas não se trata apenas de fazer o que Ele diz para fazer, mas sim de entregar sua vida total a favor do reino e abrir mão dos seus planejamentos, projetos, entre outras coisas. Isso é o valor do chamado de Deus para consigo. Aleluia, glória a Deus. Mas, missionário, eu não entendi muito o que o chamado traz. Vou te dar mais umas explicações. O chamado traz medo. Muitos profetas têm medo de externar determinadas profecias. Exemplo, você que está me assistindo, Deus me usa agora aqui para falar uma profecia para você, mas uma revelação, uma revelação, só que eu me tranco, eu guardo para mim, e Deus vai lá e usa uma outra pessoa, e eu vejo e sou envergonhado, em nome do Senhor Jesus. O que o chamado traz, missionário? O chamado traz perseguições, o chamado faz o profeta se esconder. Opa, como assim faz o profeta se esconder? O verdadeiro profeta, o verdadeiro ensinador da Bíblia, ele não se esconde, mas o chamado faz a gente se esconder, para nós se capacitar, para nós se reerguer espiritualmente, para não deixar apagar a chama que acende do nosso coração, chamada Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O chamado, como eu falei, faz o profeta ter medo. Muitas pessoas são tímidas, e Deus vai lá e quer te usar. Muitas pessoas estão vendo lá, hoje é o teu momento, hoje Deus abriu a porta para você pregar, para você ministrar a palavra, e você fala não, deixou a timidez entrar no seu coração, ficou com medo de subir em cima do altar. Eu estou dando um exemplo usando a nossa língua hoje, em nome do Senhor Jesus,
né, faz o que? Ter o profeta ter medo, em nome do Senhor Jesus. Temos muitos profetas aí escondidos, mas quando Deus pegar e despertar nessa nação, acontecerá um avivamento, um reboliço, o qual muitos vão ver e vão dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Missionário, como eu posso obedecer o chamado de Deus? O mais importante é que o mesmo Deus que chama, Ele capacita. Repetindo, o mesmo Deus que te chama, Ele te capacita. Ele não vai te dar um chamado para você fazer uma missão sem antes, exemplo, estou trazendo para a nossa língua, sem antes fazer um treinamento com você. É isso mesmo. Como pode o nosso Deus pegar e te chamar para um chamado sem capacitação? Isaías obedeceu o chamado. Isaías obedeceu o chamado de Deus. Ao sentir o chamado, reconheceu o que? Deus pela voz. Sabe aquele momento quando você ora, né? E o teu chamado está ali prendendo fogo, pronto para ganhar almas, pronto para evangelizar, e você não escuta a voz de Deus. Ei, muito cuidado, pode não ser chamado, pode ser uma coisa chamada precipitação. É isso mesmo, precipitação. Mas como assim? Temos o propósito, temos o chamado, né? E temos a vocação. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Tome nota, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus é clara em João capítulo 15, aqui verso 26, mas quando vier o Consolador, irmão, ele está chegando. O seu chamado não é ficar dentro de casa olhando TV, não. O seu chamado é ganhar alma. O teu chamado é pegar e ministrar a cura, e Deus pegar e usar a tua mão. Aleluia, glória a Deus. E pessoas sendo curadas, tumores desaparecendo. É desse jeito, irmão. É desse jeito. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus fez coisas maravilhosas, mas nós poderíamos fazer coisas maiores ainda. O que Ele está tentando te incentivar? Ei, o teu chamado não pode apagar a chama do teu chamado. Não fuja do teu chamado, se escondendo dentro de casa, se escondendo atrás de uma tela de um celular. Não fuja do seu chamado. Quando um chama você para você orar e você fala: não estou capacitado. Ei, calma aí. O mesmo Deus que te chama, Ele também te capacita. Aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas missionário, como pode missionário isso? Quais são os procedimentos referentes a isso? O que o Senhor pode me dar mais profundo? Ei, como pode Deus pegar e falar assim: ó, o teu chamado é evangelizar, e você não saber nem o que é evangelismo? O nosso Deus, Ele não é um Deus que faz nada incompleto. Ele é um Deus que entrega um chamado completo e só fala: vai, obedece a minha voz. Oh, aleluia! Quais os 5 chamados de Deus, missionário? São bem conhecidos os 5 chamados de Deus. O primeiro é o apóstolo. Como assim o apóstolo, missionário? O apóstolo é aquele que é enviado ou parecido com o missionário, determinado, né, para uma determinada região, para ganhar aqueles irmãos para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O profeta, irmão, o profeta é aquele que aponta a direção para a igreja, aponta a direção para a igreja usando a palavra do Pai, usando a revelação do Espírito Santo. E isso é o profeta. Também temos o evangelista. Eu considero o evangelista o terceiro mais importante, em nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelista é uma pessoa que Deus usa para estender o alcance do evangelho. Como assim? Estender o alcance do evangelho e fazer com que ele seja obedecido em diferentes lugares. Essa parte também é bem parecida com a do missionário. O missionário, quando é enviado ao campo, o missionário está ali debaixo de uma cobertura espiritual, que é determinado templo ou determinada instituição.
e o seu chamado está ali andando, está ali prosseguindo, né? O evangelista é quase a mesma coisa. O evangelista orienta a igreja a seguir o caminho, estender o caminho. Exemplo, se você está num campo missionário e você nunca saiu ali daquele campo e tem a oportunidade de pegar e estender aquele campo para uma determinada outra região, o evangelista vai te orientar a estender o evangelho para essa região. Mas missionário, falta um bem importante aí. Qual? O pastor. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Na palavra do Senhor diz: o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor é o que pastoreia o rebanho, a noiva de Cristo, né? Quando você está ali triste, quando você fala, eu preciso de um aconselhamento pastoral, lá está o anjo da igreja, que é o pastor, né? O líder da igreja. Mas missionário, e os mestres? Mestres, na minha orientação, são orientadores e ensinadores da palavra do Senhor. Podemos pegar como exemplo a Assembleia de Deus, o qual eu faço parte. Lá tem mestres qual ministram a escola bíblica dominical, né? Pode ser um pastor? Pode ser evangelista? Pode, sendo que ele tenha a autoridade do amado Espírito Santo e também a liderança a aprovar determinada situação. Mas missionário, até agora eu não vi qual é o meu chamado. Calme, estou chegando lá, em nome do Senhor Jesus. A diferença, irmão, entre propósito e chamado, em nome do Senhor Jesus, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Se você nasceu para ser um determinado doutor em medicina, isso é um propósito, aleluia, glória a Deus. Mas a diferença do propósito e do chamado, preste bem atenção. O chamado é aquilo que Deus te chama, te capacita para fazer pelos outros. Exemplo, você tem que ir lá orar pela irmãzinha A, você tem que ir lá orar pelo irmãozinho B. Porém, Deus já te capacitou, Deus já te entregou, né, uma unção de cura, Deus já te entregou uma unção de sabedoria para o qual você lê a Bíblia e você tem, né, esse chamado de ganhar almas. Eu pergunto para você, qual é o preço do teu chamado? Né? Qual é o preço do teu chamado? Mas missionário, e a vocação? A vocação é uma ferramenta que você vai visar para desempenhar o teu chamado. Ela é um complemento para o teu chamado. Como assim, missionário? Tu tem uma vocação de ser pastor. Amém, glória a Deus. Tu tem uma vocação para ser evangelista. Amém, glória a Deus. Então a vocação é um auxílio para o teu chamado, né? Para Deus te capacitar cada vez mais. Você tem a vocação para aquela determinada área, para você fazer um trabalho eloquente, capacitado e cheio da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas missionário, qual é o preço de tudo isso, missionário? Qual é o preço que o Senhor fala para mim, missionário? O chamado, irmão, não é fácil. Você que é pastor, o chamado não é fácil. Você tem que evangelizar, você tem que pegar e você tem que ir lá na rua entregar folheto. Não é só os obreiros, não. Tem muito pastor aí que está se deitando no colinho dos obreiros. Há poder no sangue de Jesus. No chamado também tem muito desânimo. Nem todas as vezes o pastor está alegre, nem todas as vezes o missionário como eu está alegre. Passamos por provas, passamos por guerras, desânimos, lágrimas, né? Mas o Espírito Santo de Deus vem e nos capacita. Aí entra a vocação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero deixar essa palavra a você, aqui no livro do capítulo 15, versos do 18 até o 26. Né? Aqui no 25, Jesus declarou que o ódio dos judeus a ele cumpria as escrituras do Antigo Testamento.
Como assim, missionário? Podemos ler lá em Salmos capítulo 69, verso 4, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ler lá rapidamente Salmos 69, verso 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória e o entendimento dos irmãos. 69, verso 4. Vamos à leitura da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. 69, verso 4. Eu estou usando a Bíblia Roman da CPAD. Vai estar o link aqui para você adquirir por um preço muito bom, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que me aborrecem sem causa, sem nada, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram, destruem-me, sendo injustamente meus inimigos. São poderosos, então restituí o que não furtei. O que Deus está dizendo? Ei, tu é bem sucedido. O teu chamado está sendo simplificado em uma palavra só: avança. Quando você vê determinada situação errada, chame o seu irmão no canto. Isso é um chamado carinhoso, não aquele chamado que você pega e vai lá e divulga para toda a igreja determinada ocasião que está acontecendo com o irmão. Isso não é chamado, isso é envergonhamento. O valor de um chamado é oração, ter uma vida com Deus, né? Ir à casa do Senhor, evangelização. Você que é mestre da Bíblia, você que é pastor, profeta, apóstolo, missionário. O propósito, irmão, é aquilo que você nasceu para ser, mas o chamado, irmão, aleluia, glória a Deus. Deus capacita e entrega completo. Basta só você seguir o chamado. O ide do Senhor Jesus, que diz na palavra: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Glória a Deus, aleluia. Guarde essa palavra aí, em nome do Senhor Jesus. E também vou estar colocando aqui, né, na descrição do vídeo, se couber tudo, vou estar colocando aqui cada parte do que eu li aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, eu me coloco agora, mais uma vez, Espírito Santo, orando a Deus, te agradecendo, Pai, por esse tema maravilhoso, Pai, o qual, Pai, muitos não querem mais falar do chamado. Pai, muitos só querem, Pai, viver, Pai, na unção da prosperidade. Mas, Pai, precisamos, Pai, de homens e mulheres de Deus, Pai, cheios, Pai, da Tua presença, Pai, com aquele chamado, Pai, que está prendendo fogo, ó Deus. Oh, aleluia. Pai, abençoa, Senhor, a todos, Pai, que assistirem, Pai, esse vídeo. Pai, que já assistiram, Pai, esse vídeo. Pai, abençoa, Senhor, elimina, Pai, todo o mal, Pai. É o que eu, Pai, profetizo e declaro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu espero que esse vídeo tenha te ensinado um pouquinho sobre o que é chamado, quais os 5 chamados de Deus, né? Também o que o chamado traz, nem tudo é fácil, em nome do Senhor Jesus. Qual a diferença entre propósito e chamado, vocação, né? Também tudo eu falei aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo de ensinamento, querendo Deus.